Quer dizer, a visão materialista diz que tudo que é vida mental, vamos dizer assim, ou ainda não explicável pela ciência atual, irá ser explicável mais cedo ou mais tarde e que tudo tem origem na matéria. Ponto. A visão, digamos, não materialista diz que existe uma outra entidade, uma outra instância, independente da matéria, que é capaz de se manifestar através da matéria, mas que tem vida própria. E, portanto, é um outro campo. Daí que se diga que é possível haver uma consciência capaz de sobreviver àquilo que seria o paradigma materialista, isto é, se a consciência, a vida mental, depende exclusivamente do cérebro, que está a trabalhar, irrigado, com atividade eletroencefalográfica, etc., então como é possível que pessoas contem, por exemplo, experiências de quase morte, muito bem organizadas, vendo de fora o seu corpo, fazendo uma viagem através de um túnel, encontrando pessoas que já faleceram, ouvindo conversas das pessoas que estão ali na sala de operações, contando isso quase sempre com este paradigma muito bem organizado, quando tem uma linha isoelétrica, portanto sem atividade elétrica, pessoas que tiveram paragem cardíaca, e há um colega meu, Pim Van Lommel, um cardiologista que chega a ter pessoas com paragem de 3 minutos, 4 minutos, portanto, sem qualquer irrigação cerebral, e contam experiências muito bem organizadas. Não se pode dizer que é o cérebro a morrer, já está morto, eventualmente neste paradigma da ciência materialista. Daí que, tentando explicar, respondendo à sua pergunta, é isto, no fundo, o que se passa. Vida mental que, em algumas pessoas, chega a falar-se de sobrevida após a morte. Portanto, como se houvesse uma instância, chame-lhe alma, chame-lhe o que quiser, capaz de sobreviver à morte física e que continua. E daí vêm as histórias que todos nós conhecemos, de fantasmas, de espectros que aparecem, de notícias que vêm de um modo desconhecido e portanto, que não têm explicação no paradigma materialista. Ou então diz-se, admitindo só o paradigma materialista, que isso não passa de alucinações, que tudo isso não passa de uma psicopatologia que irá ser explicada mais cedo ou mais tarde. Existem instâncias, existem fenómenos que estão para além de uma explicação estritamente causal, causa-consequência. Há uma aleatoriedade. Nesta área onde nós estamos aqui a tratar da paranormalidade, há um grande campo aleatório. O que nós dizemos é a probabilidade de se verificar isto é alta, mas nunca temos a certeza. E mais estranho ainda, quanto mais se estuda este fenómeno, mais ele foge, digamos, àquilo que a ciência materialista quer esclarecer. Daí que, mesmo a parapsicologia, praticamente não tem avanços, fala só de probabilidades. E as probabilidades aumentam de reproduzir o fenómeno, porque a ciência materialista reproduz, faz leis, isto verifica-se e tal, sempre. Portanto, por isso é que se faz leis da física, leis da matemática, leis da química, porque o fenómeno se reproduz. Nesta outra ciência não materialista, temos apenas probabilidades de reproduzir o fenómeno. E, por exemplo, os fenómenos reproduzem-se mais vezes se a pessoa, como disse há pouco, vem também com uma crença no fenómeno, a pessoa que estuda também acha que sim, que o fenómeno aumenta a probabilidade. Isso chama-se mesmo em inglês psychoconducive. Quer dizer, quando os dois aceitam que o fenómeno pode existir, a probabilidade dele ser reproduzido aumenta fantasticamente. Se o ambiente é um ambiente agradável como este, não é um ambiente úmido, soturno, escuro, este ambiente aumenta a probabilidade. Portanto, há hoje uma quantidade de variáveis que dizem que todo este tipo de fenómenos que a ciência materialista não consegue explicar, a outra parte que estuda este tipo de fenómenos sabe que aumenta a probabilidade, por exemplo, colocando as pessoas neste estado de consciência. Portanto, pondo as pessoas num estado de consciência que não é este em que estamos agora.
um estado, digamos, ampliado de consciência, um estado de relaxamento, amplia as suas capacidades, portanto, aumenta a probabilidade de ter acesso a este tipo de fenómenos. O negar esse fenómeno não faz com que ele não exista. Ele existe. E só vai saber mais se se dedicar a ele, se dedicar ao estudo dele. Há uma necessidade de continuar a perceber o outro campo. Quer dizer, o outro campo, como lhe disse, eu posso aumentar a reprodutibilidade dele tendo em conta algumas variáveis. Portanto, há pessoas que são mais propensas a este tipo de fenomenologia. Eu posso fazer uma seleção e digo, olha, isto manifesta-se, já não é só 60%, mas com este grupo de pessoas, 100%. Posso escolher pessoas para, digamos, antes de haver esta coisa dos satélites e tudo isso, a CIA tinha pessoas que trabalhavam nesta área, um departamento secreto, que depois foi glosado nos ficheiros secretos, nos X-Files, porque eram bons a transmitir informação à distância para outras pessoas que eram especialmente escolhidas para isso. Portanto, acho que vale a pena continuar a estudar estas coisas porque eu posso aumentar a probabilidade e a compreensão deste tipo de fenómenos. Portanto, eu assinei esse manifesto para dizer deve-se dar a mesma importância a este tipo de fenomenologia e não só cair num outro paradigma. Esta é a importância. Pode melhorar a qualidade interpessoal das pessoas se relacionarem. Podemos estar aí, se calhar, a excluir métodos de terapêutica que hoje já se chama numa certa medicina energética. Fica assim esquisita a palavra energética, porque a gente precisava sempre de um adjetivo a seguir. É a energia solar, a energia nuclear, a energia cinética, precisa de um adjetivo a seguir. Mas é as energias. Ok. Portanto, neste campo, acho que vale a pena investir, por isso assinei manifesto, que deve ser dada, digamos, a mesma prioridade, o mesmo valor para estudar esta área que tem um potencial que nós ainda ignoramos e que possivelmente vamos lá buscar algo útil. Portanto, esta é a minha motivação, pela minha postura, como eu diria, dualista pragmático. Os dois sistemas acho que existem e coexistem. O manifesto nasceu por iniciativa de um professor de psicologia e também de parapsicologia. Conheceu N pessoas e diz, vamos escrever um manifesto baseado naquilo que já se conseguiu demonstrar, de que, para a qual existe um trabalho de laboratório onde nós reproduzimos com uma certa consistência estes resultados, como disse, não a 100%, é esquisito esta matéria, não se deixa reproduzir a 100%, e, portanto, vamos criar este manifesto com um conjunto de pessoas, eu fazia parte também dessa associação, para dar valor que esta área deveria ser investigada, deveria, possivelmente até, entre aspas, desmistificar algo que vive num mundo de uma espiritualidade mal interpretada, de curandeirismo, de promessas de fazer um milagre, de curar pessoas fazendo rezas, fazendo ofertas a espíritos, etc. Portanto, porque misturou-se essa área, eu diria, não materialista, com uma certa religiosidade alterada, um mundo de vivências que, de certo modo, exploram as pessoas e, portanto, isto surgiu para... Temos que estudar isso e depurar o que é a ciência, do que é esse mundo esquisito que anda à volta disto, que se falam de energias, que se falam de espíritos e de espíritos maléficos e disto e aquilo. Vamos ver o que existe e, portanto, esse manifesto teve essa história e surgiu para, de certo modo, separar as águas deste mundo dito espiritual daquele que pode ter interesse para a ciência, para a ciência. E pronto, foi assim que surgiu este manifesto. Começámos a perceber, estes estados que fazem aumentar a probabilidade da pessoa captar informação, sentir mais e tal, está associado às ondas do cérebro.
Está a ver? E começámos aqui a estudar a psicofisiologia destes estados e das pessoas que captam informação de modo paranormal. Portanto, neste caso, a telepatia, por exemplo, ou, digamos, a captação de informação à distância, a clarividência, ou o que é que se passa numa experiência de quase morte, como é que a pessoa está. Portanto, começámos a juntar o método científico das ciências exatas com esta fenomenologia e a estabelecer correlatos. Olha a palavra que eu estou a utilizar, correlato. É aquilo que estamos a ver no cérebro que provoca aquilo, ou é a minha vivência que altera o cérebro e faz aquilo? E não saímos disto até hoje. Temos correlatos. Não há uma relação de causalidade. É a minha consciência que altera, e isso também está estudado, não é? Há certos estados em que eu sou capaz de imaginar algo e com a ressonância magnética funcional há áreas do cérebro que só pela minha imaginação funcionam de modo diferente. Então, eu só com o ato de vontade sou capaz de alterar o funcionamento do meu cérebro. Outros dizem, não, foi o seu cérebro que provocou isso, a sua imaginação. E estamos aqui, de trás para a frente. Ok, portanto, estamos a estabelecer correlatos em laboratório, levamos as pessoas para o laboratório e excluímos que haja ali truque, que haja falsificação e vamos estudar pessoas selecionadas previamente, portanto, uma capacidade de acerto. O mais clássico, isto começou com Zener, 4 cartas, uma estrela, umas ondinhas, um círculo, e a pessoa está ali do outro lado e eu digo assim, abro aquilo e estou a ver uma estrela e não digo nada, e a outra pessoa diz, uma estrela. Eu, de 100 pessoas, escolho 20 que acertaram, sei lá, em 100 vezes que eu fiz isto sem dizer nada, acertaram 98. É com essas que eu vou continuar a fazer estudos. Portanto, veja, aumenta a probabilidade de se reproduzir. Portanto, é assim que está a ser estudado. Uma junção entre as ciências exatas e esta fenomenologia, ou só esta fenomenologia e que depois vamos ver quem são estas pessoas. Como é que se estuda? É assim. Portanto, em laboratório, para ter a certeza que não há truque, que não há engano, em que se estabelece um método científico e, cada vez mais, hoje, não se duvida que esta panóplia de fenómenos que nós estamos aqui a falar existe. Existe. Hoje não há dúvida. A dúvida que existe é como é que eles se processam. Quais são os fatores conducentes a que estes fenómenos se manifestam. Falei-lhe há pouco de alguns, não é? Desde a personalidade, desde o ambiente, desde a crença que os dois têm que ter. O estranho disto é que se o investigador não acredita nada nisto e recebeu pessoas que foram testadas antes, excelentes em paranormalidade, os fenómenos são mais negativos do que aquilo que se esperava. Quer dizer, o próprio investigador influencia o fenómeno. Isto hoje é conhecido dentro da física quântica pelo fenómeno da dupla fenda. Quer dizer, eu, ao tomar consciência de algo, eu sou capaz de alterar a sequência do fenómeno. Quer dizer, o investigador tinha mais resultados negativos que não seria de esperar com pessoas que eram excelentes na sua performance, mas porque ele não acreditava e estava sempre a provocar, mas não sei o quê, isto é tudo balhelhos, você vem para aqui, a mim não me convence. E os resultados eram estatisticamente mais negativos do que aquilo que se esperava pelo acaso. E isto que eu estou a dizer vai-se aplicar sobretudo à relação interpessoal, porque o outro paradigma tem de continuar, é isso que permite que eu desça umas escadas, construa um elevador, ande de avião, etc. Portanto, este paradigma, de certo modo, o que temos agora é deste tamanho, muito materialista, não exclui este, amplia este, o outro continua aqui, e é necessário. Portanto, isto é apenas uma ampliação, sobretudo relacionado com a nossa relação interpessoal, o sentido da vida. Estamos cá para quê? Para nos chatearmos, para nos aborrecermos, para tramar o outro, para ser mais rico. Como dizia o Papa Francisco, nunca viu nenhuma carreta de funeral com um atrelado.
não levamos nada. Portanto, estamos cá, se calhar, para sermos pessoas melhores. Portanto, este paradigma não materialista é, sobretudo, para o sentido da vida, para a relação interpessoal. O outro é necessário para ter um copo, para ter papel, para andar de avião. Portanto, não o ponho fora, de modo nenhum. Amplia só para esta relação. A parte inicial, portanto, como disse, é apenas um método. É o relaxamento, que foi um relaxamento progressivo, não é? Há pessoas que, mesmo antes de eu fazer relaxamento, começam a viver. Estou a ver imagens, não sei o quê, e digo, concentra-se em imagens, é profundo. E a pessoa nem fez relaxamento. O tema que eu trazia era tão... Preciso resolver isto. Entram naquilo. Ok, já entro logo lá. Aqui fiz, portanto, um relaxamento progressivo, respiração, relaxamento por partes musculares, tal. Ok, e a pessoa fica naquele estado. E é depois de eu ter induzido esse estado de relaxamento é que eu começo na regressão propriamente dita. Então, digo para prestar atenção à minha voz, que é a minha voz que vai conduzir. Então, eu utilizei um método. Há vários métodos para a pessoa ir para a vivência. Pode ser que, olhe, vai numa cápsula do tempo e a cápsula do tempo vai levá-lo e vai para um sítio que é a sua mente que está a dirigir a cápsula e vai pousar, olha à sua volta, onde é que ela pousou? E começa a descrever um sítio. Veja se está alguém consigo. Eu utilizei o método comboio, outros utilizam o método elevador. Está no elevador, está no... à volta de 60 anos, está no andar número 60, vai descendo, e quando o elevador parar, sai, o que é que está a ver? Há muitos métodos, portanto, o método aqui de levar a pessoa à vivência. Depois a pessoa entra aí, ok, acabou o método, e eu peço para a pessoa caracterizar o local, quer dizer, vou dar o máximo de chances à pessoa de criar ambiente, para a pessoa, digamos, entrar, eu diria, para entrosar-se. A pessoa diz, veja à sua volta, onde está, o que vê, está alguém consigo, olhe para os seus sapatos, para a sua roupa. Quer dizer, eu vou dar uma quantidade, mas eu não digo nada. Portanto, e muito importante aqui é que a minha sugestão tem que ser aberta. Avance, prossiga, o que está a ver. Eu não disse vá para aquela situação, nada. Eu apenas conduzo para que suceda algo. Sou um facilitador da sessão. E, portanto, aí vou dando mais dados, e a certa altura, se aquilo não está a ter nada com o tema da sessão, avance um pouco. O tempo está a passar e vá para algo que tenha a ver com o tema da sessão. E foi isso que fizemos. Portanto, o primeiro passo, induzir, facilitar a entrada na cena, criar esse aprofundamento na cena e depois apenas sugerir, vá para algo que tem a ver com... Isso é uma regra fundamental. E depois, quando a gente vê que aquilo está a ter relação com a cena, se não há drama, se não há, assim, sofrimento com aquilo, nós deixamos e continuo, presta atenção à minha voz, vamos para outra cena que tem a ver. E vamos recolhendo cenas. Se houvesse ali um drama, estou a sentir mal, a gente vai tentar perceber e tratar aquilo, resolver a questão, não é? Mas senão vamos recolhendo elementos com o tema da sessão. E no final, eu limito-me a revê-los todos e a dizer... Quando passou por isto e tal, e por aquilo, tal, qual foi o fio condutor? Este é o terceiro aspecto. Portanto, e o fio condutor, como foi aqui dito, todos têm a ver com algo ligado à cura, outros métodos de perceber a realidade, tal. Aí, pronto, a pessoa estabeleceu o nexo. E eu pergunto, qual é a relação que isso tem com a sua vida atual? Senão não ganha nada com isto. E a pessoa aí é o quarto aspecto, quer dizer, o que é que ganhou com isto? O que é que aprendeu? O que é que aprendeu? E a pessoa diz-me. E nessa parte final eu vejo se a reformulação tem algumas regras a ver com a neurolinguística, quer dizer, no presente indicativo, começar por eu,
agora, a partir de agora, eu faço, não é? Eu vou fazer. Não, tem regras ligadas à neurolinguística. Presente indicativa, começar por eu e, portanto, com uma afirmação e que eu levo a pessoa, repita isso, gosta disso, quer dizer, é um programa que a pessoa, quer dizer, é um engrama que a pessoa fica e a pessoa tem que gostar desse programa. Ok, quando gosta, como se sente? Sinto-me muito bem. Ok, então a sessão dá-se por terminada. Como eu costumo dizer, quando há um sorriso, digo, sessão conseguida. É, digamos, quase a marca. Quando há um sorriso, sessão conseguida. E depois é apenas o retorno. A partir daí, antes do retorno, desprogramar, e assistiu a isso, situações penosas. Tudo o que aqui viveu tem que fazer um delete, um apagamento, para não trazer essas memórias. Tudo o que viveu que foi penoso, desagradável, pertence ao passado. Apague isso. Não tem mais influência no presente. Eu disse essas coisas todas. É importante apagar. Sempre que está em hipnose e algo foi vivido de maneira desagradável, devemos apagar essas memórias. A hipnose, portanto, o que faz ali é reduzir todos os estímulos externos, para eu me concentrar no objeto da minha sessão. Portanto, é apenas um método de indução. Quando trabalhamos nesta área, o terapeuta, o facilitador, controlará 80% do setting. O setting é o que está à volta, não é? E depois há o set. A gente fala set e setting. O set é aquilo que a pessoa traz, o seu potencial terapêutico, a sua capacidade de mergulhar nestes estados de consciência. Muitas vezes a dúvida, até diria, na primeira sessão, o receio. Não conseguem relaxar. Epá, e se eu perco o controle? E se eu faço aqui algum disparate? E se eu digo coisas que ando aqui que não quero que ainda se saiba? Portanto, a primeira sessão muitas vezes não é melhor. Portanto, há muitas dúvidas que a pessoa própria traz, que é o seu potencial terapêutico para a primeira sessão. Depois começa, na segunda, isto foi uma sessão para bolas, nunca pensei aquilo que eu sou capaz de dizer. Nós tratámos, por exemplo, de cefaleias resistentes à terapêutica. Pessoas que há 10 anos tinham cefaleias que as levava a ter absentismo, não iam trabalhar às vezes durante 2, 3 dias, iam às urgências, tomavam N medicamentos e, portanto, o critério era ver o que é que diminui. Portanto, temos critérios para isso. E, portanto, isso foi uma situação de pessoas que sofriam há 10 anos, foram enviadas de uma consulta de cefaleias crónicas, casos dramáticos. Então, a regra que nós tivemos 30% das pessoas que ficaram sem mais queixas, com 3 sessões. Outras, e era 3 sessões, o protocolo era só fazer 3 sessões. Isto às vezes vai para 4, 5, 7, 8, mas com 3 sessões, 30% deixou de tomar medicação, de faltar ao seu trabalho, etc. Os outros 30% diminuíram o número de ausências, absentismo e das urgências, e o outro terço por cento manteve-se na mesma. Portanto, isto não é uma panaceia. Estamos a lidar com casos graves, prolongados há mais de 10 anos. E as pessoas que não melhoraram nada, eu fui estudá-las. Porquê é que estas não melhoraram? Então, eram pessoas que tinham cefaleias resultante de traumatismo craniano. Portanto, de pancadas, de acidentes, de quedas de grande altura, acidentes de tráfico. Portanto, havia algo orgânico, somático, lesão física. As outras não. Tinham as mais variadas problemáticas. Mesmo nesse estado, estranhamente, em que a pessoa sente que está a contar algo que não está a ver nada, não está a sentir nada, não tem impressão nenhuma no corpo, não cheira a nada, está só na mente. Nós chamamos a isso uma vivência de tipo só narrativo. E só nesse tipo narrativo funciona também. Porque aquela que vem é aquela que tem a ver com o tema da sessão, não é outra. E há pessoas, portanto, que não são sinestésicas, que não funcionam através dos sentidos, funcionam através de uma história que contam, narrativa. Mas a história que vem tem a ver com o tema da sessão.
Porquê é que a pessoa não vai falar do furo que teve no carro ou da filha que tem dificuldades em entrar? Mas não, conta-me uma história que diz, é esta história que vem, doutor, eu não sei porque é que tenho que falar nisto. Eu disse, sim, então falo. E ficamos num registro só narrativo, sem nada de sinestesia, sem nada vivido, sem angústia. Funciona. É como se aquela história que veio trouxesse informação para ele. E então eu diria que são metáforas do inconsciente. Não tenho que dizer que isto são de vida passada. A progressão, portanto, utilizam-se as mesmas técnicas de modificar este estado de consciência e depois dizemos, vá para uma situação no futuro, sem tempo nem espaço, onde pretenda, sei lá, ver o que se vai passar em relação ao seu emprego, veja se, por exemplo, o clássico era pessoas que diziam assim, pá, doutor, então, e se eu vou viajar e naquele barco e o barco afunda-se e, portanto, o avião cai, eu não sei o quê, o meu parto, estou grávida e o parto vai correr bem, estou cheio de dúvidas. Portanto, nós vamos então para o futuro, para a situação que a pessoa quer. E lá vamos ver o que é que vem surgir, o que é que surge. Portanto, ir para o futuro é viajar para algo ainda não vivido e que, supostamente, já se passou, só não precipitou, foi na realidade. Cá estamos noutro domínio conceptual de que o passado, o presente e o futuro estão a suceder neste momento, só não precipitou ainda nesta realidade, foi o futuro. Mas já está a ser vivido. Daí que há pessoas, como o futuro já foi vivido, está lá, são capazes de dizer assim, vai-se passar isto. Eu sei que se vai passar. Eu sei que eu estou a ver o futuro. Portanto, há pessoas que são capazes de predizer as chamadas pré-cognições do que se vai passar. Quer dizer, como se o futuro já estivesse traçado nas suas grandes linhas. Mudamos um pouquinho, mas não muito.